Oi gente, aqui é o Léo e bem-vindos ao canal Leonardo Dias Perfumes. Quero pedir que sigam também nas outras redes sociais, vou deixar passando o nome aqui embaixo. E hoje iremos falar de um lançamento da Terra Cosméticos, que é o Ipus Del Colonia, que é uma versão EDT do Ipus, que é inspirado este último no Creed Aventus dos lotes mais antigos, esse na concentração Eau de Parfum. Comparar também com o Lotus, que é inspirado no Aventus dos lotes mais atuais, mais frutado, e também comparar ainda com alguns outros perfumes que vão nesta vibe. Então vamos lá. O Ipus EDT tem na pirâmide olfativa a bergamota, a cidra diamante, o neroli, a flor de laranjeira amarga. No coração tem a salvia, o gerânio, o jacinto azul e o cedro. E no fundo a fava tonka, o âmbar e o almíscar. O Ipus EDP, ele abre bem cítrico, pungente, com essa bergamota, essa cidra. Tem um lado levemente frutado, que acaba lembrando em alguns momentos o abacaxi, embora não esteja listado nem essa nota, tampouco a groselha negra, que às vezes faz esse lado frutado, lembrando essa faceta do abacaxi que existe lá no Aventus, né? E logo ele entrega esse lado mais fechado, mais esfumado. Eu confesso que essas facetas florais, elas passam meio que despercebidas por mim, e eu sinto bem mais como se fosse um vidoeiro, que também não está listado aqui na pirâmide olfativa, mas nós sabemos que lá no Aventus antigo essa nota ela se encontra, assim como outros inspirados neste perfume, né? E eu sinto, talvez a nota esteja escondida, não tenha sido listada, mas esse lado bem esfumado, fechado, ele aparece com bastante evidência aqui. Ele é um perfume que na minha pele não evolui muito, sabe? Ele tem de fato essa saída um pouco mais cítrica e cortante, depois esse lado esfumado com bastante evidência, e lá no fundo, na secagem, um toque levemente almiscarado. Eu tenho um split aqui de um batch mais antigo e tenho também dos batches atuais. Esse último me agrada assim 1000 vezes mais do que esse outro mais esfumado, realmente mais fechadão, que tem esse lado muito do vidoeiro ali, da bétula, sabe? Eu preciso confessar que, de modo geral, os inspirados no Aventus mais antigo, aqueles lotes bem mais esfumados, não me agradam tanto quanto os inspirados nos batches atuais, que é mais frutado, mais agradável ao meu gosto pessoal. Mesmo que ele tenha perdido um pouco de desempenho, que, apesar disso, algum tempo atrás eu acabei meio que mordendo a minha língua. Eu sempre comentava que o Aventus dos lotes atuais havia perdido desempenho, que estava uma água de chuchu, e dias atrás acabei utilizando com algumas borrifadas a mais, não chegaram a 10, e o perfume, gente, projetou demais, muito, assim. Eu até fiz um reel, acho que postei nos stories também, me retratando. Eu penso que os perfumes, eles de fato vão macerando com o tempo, né? As empresas dizem que não, e isso não acontece apenas com os perfumes inspirados, os designers também, perfumes de nicho também, porque com certeza ele não projetava dessa forma. Algumas pessoas podem dizer, mas pode ser que você teve fadiga olfativa durante algum tempo. É claro que a temperatura pode influenciar também, mas o perfume virou uma bombinha, tá? Até digo que isso aconteceu também com o meu Racivad Nishane, que antigamente ele não projetava da forma que ele projeta hoje, da forma que ele fixa hoje. Eu posso afirmar categoricamente que isso não é falácia. Várias vezes os perfumes chegaram aqui com um desempenho e foram melhorando à medida que o tempo foi passando. O processo de maceração, ele é contínuo, sim. Se por acaso um perfume chegou com um desempenho bem ruim, dá uma chance, deixa ele descansar um tempinho, de vez em quando dá uma borrifada lá, que à medida que o tempo for passando, certamente ele irá melhorar. E agora, falando especificamente do Ipus Del Colonia, né, que nada mais é do que o EDT, gente, ele tem uma saída deliciosa, tá? Essa bergamota junto com a cidra e uma faceta frutada quase que suculenta, que me lembra bastante o abacaxi. Ele traz uma leveza a mais que não está relacionada com o desempenho. Mais à frente eu vou falar sobre esse quesito do perfume. Gente, eu tenho na minha cabeça que, mesmo que a empresa tenha falado que são perfumes inspirados nos inspirados, mas que teriam ali um toque do perfumista, né, que claro, iria modificar algumas coisas,
Muitos eu até concordo, né? Tem o Amorgus Blue, que ele, pelo menos na minha opinião, traz uma vibe quase aquática que a gente não encontra lá no Blood Chanel. Tem o outro que é inspirado no Chuanchu, que também tem sim uma característica bem própria, né, da casa. Mas o Lussac Sport, por exemplo, ele ficou um contratipo bastante fiel ao Allure Blanc Edition. Essas Del Colônias, elas ficaram simplesmente maravilhosas, principalmente pelo custo-benefício. Além delas serem baratas, terem um frasco que na minha opinião ficou maravilhoso, lindíssimo. Eu acho esse frasco mais bonito do que o tradicional da Terra, do EDP. Eles estão sempre com frete grátis lá no site. Na Evolução, ele apresenta sim o lado esfumado, porém menos do que a versão EDP, o que acaba me agradando mais. No quesito desempenho, ele não chega a ser essa bomba atômica que é o EDP. Esse perfume aqui projeta muito, gente. Tipo, se você não tomar cuidado com as borrifadas, ele pode até te dar dor de cabeça e fixa até você tomar banho, e tem que ser um banho muito bem tomado. Se você acha que a Del Colônia ficou somente um prolongamento de um banho, bem bobinho, nada disso, gente. O perfume teve excelente projeção. Na minha pele foram 2 horas, a primeira 1h30 com um pouco mais de evidência, e mesmo após essas 2 horas eu continuava sentindo, sempre que eu me movimentava, né, fazia alguns movimentos mais bruscos, as pessoas notaram, elogiaram. A fixação foi por mais ou menos 7 horas. Eu, particularmente, se fosse escolher um dos dois hoje, entre este e este, eu certamente escolheria o EDT, tá? Cabe ter os dois na sua coleção? Sim, esse daqui é uma bomba atômica mais esfumado, ele é mais, como eu posso colocar, de repente mais agressivo, mais expansivo, né? Um pouco mais pesado, mais denso. Esse daqui é sempre um pouco mais expansivo, mas de uma forma mais confortável, mais cítrica, mais limpa, mais translúcida, que vai evoluindo sim, trazendo ainda essa faceta mais esfumada, mas sempre muito mais versátil do que esse daqui. A Terra Cosméticos ainda tem o Lotus, que é inspirado nos backs mais atuais, que particularmente eu gosto mais. Ele é mais frutado, mais abaunilhado e menos esfumado, tá? Eu vou até meio que cometer uma heresia, vou mostrar um outro perfume para vocês aqui, que eu tenho certeza que vocês amam, mas que é o Club de Nuit Limited Edition, né? Basicamente esse perfume ele é mais frutado, com uma qualidade de matérias-primas muito boa, excelente, né? E a saída dele para mim é perfeita, é maravilhosa. Mas logo que ele vai evoluindo, ele vai ficando bem fechadão, trazendo a bétula que me incomoda um pouco. Mas uma coisa inquestionável, basicamente todos os perfumes que vêm trazendo ali uma inspiração ou contratipo do Aventus são reis de elogios. Esse perfume aqui ele projeta muito, ele fixa muito e não tem como você não ser notado utilizando ele. E gente, assim, eu não estou falando com relação à qualidade de matérias-primas ou coisa do tipo, estou falando sobre agradabilidade pessoal. Eu gosto mais do Lotus porque o Lotus não tem esse lado esfumado demais, muito fechado da bétula que chega a me incomodar. Nesse daqui a saída é fantástica, deliciosa, bem frutada, mas ele evolui para um lado muito esfumado que de fato não me agrada. Eu até penso que talvez essas reformulações do Aventus acabam sendo muito em função de tentar meio que democratizar o nicho, né? Talvez aqueles lotes mais antigos não fossem tão aceitos assim pelas massas e de uma certa forma, assim, lá no fundo, hoje em dia, talvez até mesmo as marcas de nicho estejam querendo meio que comercializar mais, vender um pouco mais. Então, esse aspecto mais frutado, menos denso e com o lado do vidroeiro não tão evidente assim, tenha sido proposital com o objetivo de fato de alcançar as massas. E mesmo que o Lotus seja um excelente perfume, rei de elogios, isso é inquestionável, tá? Existe uma legião de pessoas que são aficionados por este perfume aqui. Foi o meu primeiro perfume da Terra Cosméticos lá no início, quando eu não tinha nem parceria ainda, e eu era apaixonado por ele e utilizava bastante. Hoje em dia eu não consigo tanto, porque a gente sempre está tendo que testar coisas novas, né?
mas se a gente for colocar lado a lado com o perfume original, ele tem sim algumas diferenças, né? Ele é um pouco mais abaunilhado ainda, né? O lado do vidoeiro, por mais que seja amenizado nos lotes atuais, aqui ele ainda é menos evidente. Então, se você gosta desse caminho olfativo e talvez essa nota te incomode, o Lotus certamente vai ser um perfume que vai te trazer um pouco mais de conforto, que vai te agradar bem mais. Tem o Júlio, que é um amigo meu, que ele simplesmente é apaixonado pelo Lotus, assim como várias outras pessoas, né, gente? E muitas vezes vocês perguntam, querem saber qual o inspirado mais parecido no Aventus dos lotes atuais, né? E eu particularmente acho que é o Oloramai L'Aventure Intense. Eu tenho o antigo, né, que não é o Intense, de 200 ml, que comprei na promoção, super barato, mas não tem mais, né? Ele é muito gostoso também, tem uma saída bem cítrica, mas o lado do vidoeiro ele é ainda bastante evidente, mais do que esse. Esse aqui já tem um toque um pouco mais frutado, mais agradável. Ele evolui trazendo um toque levemente floral, dá para perceber, mas tudo muito bem equilibrado, vai evoluindo ainda, trazendo as notas de fundo com bastante elegância. A baunilha lá na secagem, ela se faz presente. Então, na minha opinião, o perfume mais similar ao Aventus dos lotes atuais é o Oloramai L'Aventure Intense, tá? Agora, para finalizar, eu vou fazer uma observação pessoal, do meu gosto pessoal, gente, muito pessoal. O Ipus Del Colônia ficou melhor, me agradou bem mais do que o Ipus tradicional, o EDP. Lembrando que eu gosto dos batches mais atuais do Aventus, menos esfumados, e esse de fato é inspirado no antigo, né? Se você gosta do antigo, se você gosta dessas versões mais esfumadas, você tem que ir nesse daqui. Não que esse também não seja, porém aqui é com mais versatilidade, é com um pouco mais de citricidade, é com um pouco mais de aspecto limpo, mais aberto, mais transparente na saída, com esse lado mais fechado que não chega a ficar tão fechado, sabe? Esse eu acabo sentindo uma faceta levemente old school, não totalmente vintage, mas um pouco essa vibe menos contemporânea. Aqui eu já sinto ele mais atual, com essa saída deliciosa, sabe? Não chega a ser tão frutado quanto o Lotus, né? Ele tem uma citricidade sim, a bergamota, ela tem essa característica de trazer aquela sensação bem cítrica, não é cortante demais, não é áspera, é muito gostoso. Então a Terra Cosméticos está democratizando ainda mais os seus perfumes, né? Trazendo uma apresentação impecável, com frete grátis, com preço bem mais em conta, R$ 99,00, né? Eu vou deixar, se for aplicável, o cupom de desconto, vou deixar também o site da Terra Cosméticos na descrição do vídeo, mas também fixado nos comentários, tá? Eu desejo a vocês uma ótima semana, um beijão e até a próxima.